Boa noite a todos. Vamos para o nosso primeiro vídeo aula. Observe que na sua tela do PJE Cálculo Cidadão está com alerta que não foram encontrados os valores atualizados nas tabelas auxiliares. O primeiro passo nesse caso, como a tabela já se encontra lá no site do TRT5, é baixar a tabela. Vamos então no site do TRT5, vou abrir a internet. No site trt5.jus.br, certo? Vou em serviços, PJ Cálculo Cidadão, vou descer aqui na barra lateral e vou baixar a tabela auxiliar que foi atualizada no dia 17 de março. Era para ter sido atualizada antes, né? Para ser atualizada até o dia 10 mais ou menos, mas colocaram nessa data. Nós vamos baixar essa tabela agora, fazer o download. Ok, já foi feito. Eu posso agora sair do site, não vou precisar mais. Eu vou no menu lateral tabelas, atualizar tabelas, atualização tabelas e índices. Vou escolher o arquivo, aí busco o arquivo que eu baixei lá em download. Ele está em primeiro lugar, eu coloco para aparecer pela data de modificação, aí sempre vai estar aqui. E vou clicar em abrir, certo? E agora só vou preencher importar. Clicar em importar, clico em importar. O sistema está fazendo a importação da minha tabela, certo? Essa questão da tabela é de fundamental importância porque nela estão os feriados, certo? Nela estão os valores do transporte cadastrado, nelas estão os índices IPCAE, TR, INPC, os juros alusivos à fazenda pública. Então, essa questão da tabela é de fundamental importância por conta disso. Quando você lá em parâmetro do cálculo, você coloca a cidade e o estado, ali você está dizendo que o seu cálculo vai buscar os feriados daquele estado, o feriado daquela cidade, os vários transportes daquela cidade. Então, é importante essa tabela por conta disso, certo? Nós vamos voltar aqui para a tela inicial. A tabela já foi atualizada, a operação realizada com sucesso. Vamos para a tela inicial. Observe que já saiu aquele lembrete que não existia valores atualizados, certo? Nós vamos criar novo cálculo, certo? Já abriu aqui criar novo cálculo e vamos para o nosso estudo de caso número 1. Observe que eu já fiz algumas alterações no estudo de caso número 1. Eu já coloquei o número CPF, CNPJ, o número do processo, todos os dados, as bases de cálculo, a evolução salarial que você vai precisar cadastrar lá, histórico salarial, certo? Das terceiro pago, o texto de férias, já coloquei tudo. Isso aí você pode fazer essa sua ficha de liquidação quando for preencher no PJE, tendo assim o mapa mental de como você vai fazer seus cálculos, certo? Então vamos lá para o PJE cálculo. Eu vou puxar essa parte aqui para o meu monitor, meu segundo monitor, certo? Puxei para o meu segundo monitor para facilitar e vou começar a preencher o meu cálculo no PJ Cálculo, certo? O número do processo 478 25 2019 050342. O nome do reclamante. Observe que aqui você está fazendo a qualificação da parte. O CPF do reclamante, documento fiscal. Isso é importante porque sem preencher os documentos fiscais você não consegue juntar o arquivo PJC no PJE, certo? Por isso é importante você preencher todos os documentos fiscais. O nome do advogado do reclamante, o
CPF do advogado reclamante e adiciona no mais. Pronto, feita a qualificação do reclamante, eu vou passar a qualificação do reclamado. O CNPJ do reclamado. Observe que são todos dados fictícios, são dados reais. O nome do advogado do reclamado, o nome do advogado do reclamado e o CPF do advogado do reclamado. E vou digitar o CPF agora, certo? E adicionar no mais. Feito isso, qualificadas as partes, feita a qualificação da parte, eu vou para parâmetro do cálculo. Como eu disse, eu vou escolher o estado, pois o sistema vai buscar na minha tabela, na tabela auxiliar dos feriados, os valores do vale de transportes, certo? A data da demissão, vou colocar quando foi iniciado o vínculo, 4/12/2014, e a demissão 12/7/2019. E o ajuizamento que ocorreu em 15/10/2019, certo? A limitação do cálculo eu só faço quando há algumas situações específicas. Se eu quero calcular determinada verba apenas em determinado período, se eu quero calcular um período estabilitário, que é pós-demissão, ele foi demitido, mas ele tinha direito à estabilidade e foi deferido isso na justiça. Se eu tenho de calcular danos morais, os danos morais você colocaria aqui a data do arbitramento, uma data final do cálculo, certo? Geralmente a hipótese que mais você usa nessa questão de limitação do cálculo é para danos morais. Aí você coloca aqui a data final, uma data e a sentença deferiu os danos morais, quando foi reconhecido na justiça os danos morais, certo? A indenização por danos morais. Se você está fazendo uma liquidação de uma inicial, você não tem o reconhecimento judicial ainda, mas aí no caso você vai colocar a data do final, a data que você está fazendo o cálculo para efeito de quantificação dos seus danos morais. Aplicar a prescrição, se você tivesse que aplicar a prescrição, você marcaria de verba quinquenal, e a prescrição do FGTS, que antes era trintenária, agora é quinquenal, a partir de 13/11/2019, certo? O tipo de contrato de trabalho, em sua grande maioria, é tempo integral, os outros dificilmente você tem um contrato de trabalho intermitente e tempo parcial sendo questionado na justiça. Eu particularmente não peguei nenhum cálculo ainda, desde 2017 para cá, com esses tipos de contratos, certo? A maior remuneração é para cálculo de verbas rescisórias, certo? Aviso prévio e férias principalmente. E nós vamos utilizar a maior remuneração. Nosso exemplo é 1.103. Vou mostrar aqui. Última remuneração você coloca somente se for uma única remuneração, o reclamante recebeu uma única remuneração durante todo o vínculo. Aí você poderia constar a última remuneração aqui, que já ia para o seu histórico salarial. Observe, se você colocar aqui na interrogação, vai dizer exatamente isso, certo? O prazo do aviso prévio, nós estamos escolhendo calculado, mas eu poderia simplesmente não apurar ou então informar o dia. O sistema já lhe dá a melhor opção. Esse prazo do aviso prévio, ele, de acordo com a Lei 12.506/2011 e a nota técnica do Ministério do Trabalho 84/2012, ele acrescenta 3 dias a cada ano, certo? E o sistema já faz esse cálculo bonitinho para você, então não precisa você quebrar a cabeça com isso, certo? Projetar o aviso prévio, a projeção do aviso prévio nas férias, no 13º, certo? Isso aqui você deixa marcado, geralmente, se foi deferida essa projeção do aviso no 13º e nas férias, você deixa marcado essa questão aqui, certo? No FGTS, não, no FGTS você vai calcular a projeção do aviso e incidência lá na tela de verba, certo? Mas se houve a projeção de 1/12 no 13º e nas férias, você deixa marcado isso aqui. Considerar feriados estaduais e municipais, geralmente você deixa marcado, o sistema já vem uma formatação padrão, certo? Observe que zerar valor negativo não está
marcado, porque ó, antes do entendimento da OJ 415 do TST, costumava-se muito zerar os valores negativos que ocorressem em um determinado mês. Hoje, né, depois da OJ, o entendimento os abatimentos, as deduções devem ser efetuadas pelo critério global, ou seja, se você teve valor negativo em um mês, esse valor pode ser deduzido de outro mês se você teve positivo. Então, nós não marcamos essa questão de zerar valor negativo, a não ser que a sentença já determine isto para zerar valor negativo. A carga horária padrão, nós vemos aqui, é 220. Isso aqui vai servir para você calcular todas as verbas que estão relacionadas à jornada de trabalho. Horas extras, adicional noturno, intervalo, intrajornada, interjornada. Todas as verbas que estão relacionadas à jornada vai utilizar esse divisor padrão e é 220. Ou seja, aqui eu estou dizendo que em todo o meu período do cálculo o divisor foi 220. Mas eu posso também marcar que houve exceções. Por exemplo, se o reclamante no curso do contrato de trabalho teve mais de um divisor de horas, certo? Uma parte ele trabalhou do contrato com 220 e a outra parte trabalhou 180. No caso, eu colocaria e o início ele começou a trabalhar 180 e o final ele começou a trabalhar 180 e colocaria a exceção 180. Ele poderia também começar trabalhando 220, passar um período trabalhando 180 e depois voltar a trabalhar 220, certo? Isso é você limitar o período que ele está trabalhando 180, ou seja, o sistema vai considerar que apenas nesse período aqui que você limitou, ele trabalhou por 180, certo? Beleza? Maravilha. Então, o sábado como dia útil. Sábado como dia útil, isso aqui geralmente você usa no processo de bancário, quando antes era deferido o sábado como dia de repouso para o bancário. Aí você excluiria isso se o sábado fosse considerado dia de repouso. Hoje, depois da súmula 113 do TST, o sábado do bancário é considerado como dia útil não trabalhado, ou seja, ele não entra mais como repouso, certo? Mas se o processo tiver deferido o sábado lá no processo de bancário como repouso, você deixa isso aqui desmarcado. Na maioria dos nossos casos, isso aqui vem marcado mesmo, certo? Na maioria dos processos de cálculo, essa tela aqui você não mexe, esse ícone você não mexe. Você poderia também, como já tive um caso concreto, em que eu calculei parte do salário do bancário como o sábado sendo dia de repouso e parte como sendo dia útil não trabalhado. Eu limitei aqui no início e no fim, fazendo a exceção e clicando em mais, certo? Sem problema quanto a isso. Outra questão é a respeito dos feriados dos pontos facultativos. Observe que Corpus Christi está aqui como feriado, como ponto facultativo. Por quê? Porque em algumas cidades, Corpus Christi não é feriado, porque as cidades têm um limite de feriados para estabelecer, certo? Então, algumas cidades como Juazeiro, por exemplo, Corpus Christi Corpus Christi não é feriado. Então, você excluiria aqui, certo? Pronto, feito isso, eu posso simplesmente salvar o meu cálculo. O próximo passo, como nós vemos no nosso exemplo, nós temos faltas. Nós vamos fazer o cadastramento das faltas. Observe que você vai seguir exatamente esse menu lateral. Você vai para faltas agora. Faltas, eu vou fazer o cadastramento das minhas faltas, certo? O reclamante faltou de 8 de 1 de 2018 a 18 de 1 de 2018. Não foi justificada, então eu não vou marcar aqui, certo? Não é para reiniciar o período aquisitivo, eu também não vou marcar. Esse reiniciar o período aquisitivo só se o reclamante tiver faltado por mais de 6 meses, certo? No caso de suspensão de contrato de trabalho, você marca esse reiniciar o período aquisitivo, ok? Isso aí é tranquilo, não tem dor de cabeça quanto a isso. Você marca aqui, o reclamante ficou afastado em benefício previdenciário por mais de 6 meses e você marcaria aqui para reiniciar o período aquisitivo, ou seja, o período aquisitivo de férias vai passar a contar de outra data
diferente da data de admissão, beleza? Aí vou clicar em salvar, certo? Observe que o reclamante faltou 11 dias, isso aí já vai gerar impacto tanto no salário dele, no salário a ser percebido, como em suas férias, que vai diminuir o número de férias. Também vai gerar consequência, claro, no repouso remunerado, de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei 605/49, porque ele faltou a maior parte da semana e aí ele vai perder o repouso, certo? Então, no caso, ele faltou 11 dias, no mês de janeiro nós temos 31, ficaria 20. Aí vai descontar o repouso, menos 1, ele só vai receber 19 dias, certo? A outra falta dele é de 3/7/2019 a 4/7/2019, também sem justificativa, certo? Eu vou salvar simplesmente. E por fim, pouco antes de ser demitido, ele faltou de 8/7 a 11/7/2019. Mas essa falta foi justificada com atestado médico, certo? E vou salvar. Pronto, estão cadastradas as minhas faltas, certo? Agora eu vou passar para o outro menu, que é férias. Observe que as férias já foi descontada por conta das faltas em janeiro de 2018, certo? Dentro desse período aquisitivo e o reclamante faltou 11 dias, então ele perdeu 6 dias de férias, certo? Já foi feita o programa já fez essa alteração nos dias de férias dele, certo? Os dias que ele faltou em julho, falta injustificada em janeiro, vai ser descontado o respectivo salário lá em julho no saldo de salário, certo? Nós vamos agora para histórico salarial. Em férias não preciso fazer exatamente nada, certo? Vamos pular para histórico salarial. Eu vou em novo e vou cadastrar meu salário base, certo? De acordo com o meu exercício. Salário base. Salário base. De 12 de 2014 a 12 de 2014 vai ser. Veja como eu fiz meu salário base para FGTS e INSS separado. Eu não vou marcar qualquer incidência aqui nessa tela, certo? Beleza? Nós vamos colocar em 12 de 2014, salário base foi 816,67. Eu vou cadastrar esse salário base porque nós vamos precisar nos exemplos seguintes, certo? 1 de 2014 a 12 de 2014, o salário base foi 875. Aí vou clicar no mais para adicionar, certo? De 1 de 2016 a 12 de 2016, o salário base foi 944. Eu vou clicar no mais para adicionar, certo? De 1 de 2017 a 12 de 2017, o salário base foi 1.005. Eu vou clicar no mais para adicionar. E de 1 de 2018 a 12 de 2018, o salário base foi 1.036. E de 1 de 2019 a 7 de 2019, o salário base foi 1.103. E vou salvar. Pronto, meu primeiro histórico salarial foi cadastrado. Eu vou cadastrar o próximo histórico salarial. Vou em novo novamente e vou cadastrar salário base para FGTS-INSS. Aí vou marcar aqui, ó. Vou tirar a proporcionalização, porque eu já fiz a proporcionalização dos valores, então não precisa que o sistema proporcionalize novamente, certo? Então 12 de 2014 a 12 de 2014 vai ser 762,23. Aí vou clicar no mais para adicionar, sempre fazendo isso, certo? 1 de 2015 a 12 de 2015, o salário foi R$ 875. Mais. 1 de 2016 a 12 de 2016, o salário foi R$ 944.
2017 a 12 de 2017, o salário foi R$ 1.005. 2018 a 12 de 2018, o salário foi R$ 1.036. 2019 a 7 de 2019, o salário foi R$ 1.103. Observe o sorteio de fazer a retificação no mês de janeiro de 2018 por conta dos dias que foram descontados em janeiro e vai ficar 1.656,13, descontando 11 dias de faltas mais um repouso, descontando 12 dias, ele vai ter direito a apenas 19 dias. E vou tirar o mês 7 de 2019, pois o saldo de salário aqui vai ser pago lá em verba, certo? Aí vou salvar. Vai em novo novamente, você vai cadastrar 13º salários pagos. Marca FGTS, não marca proporcionalizar, certo? A contribuição social, o próprio sistema já leva para aquela tela própria de contribuição social o valor do 13º, certo? Nós vamos aqui para a competência inicial e competência final e vamos a zero e clicar no mais, que é o 13º, e aí a gente coloca os valores aqui. Em dezembro de 2014 ele recebeu 68,06. Em dezembro de 2015 ele recebeu 875. Em dezembro de 2016 ele recebeu 944. Em dezembro de 2017 ele recebeu 1.005. Ele recebeu 1.005. Ele deixou de receber dezembro de 2018 e o proporcional. Então aqui eu salvo, certo? Foi salvo. Beleza? Agora eu vou cadastrar o meu texto de férias, certo? Observe que todo novembro aqui o reclamante gozou férias, ou seja, em 11 de 2016, 11 de 2017 e 11 de 2018. Então todo mês de novembro, 11, a partir de 2016, vai ter lançado um texto de férias. Observe que você não vai lançar 2015 porque ele não gozou férias em 2015. Eu vou lá para o meu histórico salarial novamente e vou para novo, um texto de férias. Vou marcar FGTS, não proporcionalizo, e vou marcar contribuição social também, porque incide contribuição social, certo? Aquele salário base apenas foi cadastrado, aquele base para INSS e FGTS foi cadastrado apenas como salário contratual. Não entrou essa questão do texto de férias. Aí nós vamos cadastrar aqui um texto de férias. Então eu vou zerar igual o 13º, clicar no mais. Aí vou para o mês 11 de 2016, certo? É o primeiro mês que ele usou férias. Aí vou colocar 314,66. 11 de 2017 vou colocar 335. Lá na nossa ficha de liquidação tem tudo isso, certo? Em 11 de 2018, 345,33. Vou salvar. Está feito o nosso histórico salarial, certo? Agora nós vamos cadastrar as verbas, ó, as verbas. Quais foram as verbas deferidas, certo? Nós vamos pela ordem. Foi deferido, eu vou em verbas, aí tem a opção manual e expresso. No caso, geralmente a gente usa a opção expresso e o sistema já nos dá a padronização. Expresso, vou, vou cadastrar todas as verbas, observe, está por ordem alfabética. Aviso prévio, deferiu, né? Férias, 13º, foi deferido. Saldo de salário, multa do 477, foi deferido FGTS, multa de 40% de todo o pacto laboral, incidente sobre salário pago, saldo de salário, aviso prévio, 13º 2018 e proporcional.
Observe que o FGTS, sobre os valores pagos, nós já cadastramos a base lá em histórico salarial. Essa parte já está feita. Agora, quando nós estivermos padronizando as nossas verbas aqui de terceiro salário, de aviso, nós vamos ter de acrescentar, e de saldo salário, nós vamos ter de acrescentar a incidência do FGTS, certo? E também foi deferida a multa do artigo 467, e também após a padronização dessas verbas, nós vamos colocar o reflexo na multa do 467. Então aqui, veja que só falta a gente marcar saldo de salário e salvar. Pronto, agora eu passarei a padronizar as minhas verbas. Vamos começar pela ordem também. O aviso prévio foi deferido. Lá no início eu já cadastrei a maior remuneração e ele vai repercutir no FGTS. Veja, está já marcado, então não vou modificar nada. Foram deferidas as férias simples, férias mais um texto simples, 2017/2018 e proporcionais. Observe que aqui, ó, não vou desmarcar absolutamente nada, ele já está padronizado do que, ele vai buscar a maior remuneração, eu cadastrei lá em parâmetro do cálculo, vou salvar. Após salvar, eu vou em ocorrência da verba, por quê? Porque senão o sistema ele vai calcular novamente aquelas 3 férias que já foram pagas e gozadas pelo autor. Então eu vou excluir aqui, ó, e deixar somente a férias simples e as férias proporcionais e vou salvar, certo? Observe, fui em ocorrência da verba, certo? E desmarquei as 3 primeiras, certo? Deixei só a simples e a proporcional, certo? Saldo de salário de julho, eu vou aqui para parametrizar, vou escolher meu histórico salarial, salário base, proporcionalizar sim, saldo de salário sempre proporcionaliza, diferença salarial sempre proporcionaliza e vou clicar em mais. Observe que ele já está incidindo imposto de renda, contribuição social e FGTS, já está com a marcação padrão e vou salvar, certo? Num saldo de salário, lembre que o sistema vai descontar aquelas 2 faltas de julho não justificadas, 3 e 4 do 7, certo? Salvo. Vou para a minha multa do artigo 477. Multa do 477, ela vai ser calculada, nesse exemplo nosso, conforme o salário base dele, mas a jurisprudência e entenda, né, que a multa do 477 deve incluir a remuneração do autor, mas nesse caso a remuneração dele era a base, teria outra forma. Mas por exemplo, se ele tivesse recebendo salário base mais adicional de insalubridade, alguns entendem que essa insalubridade deveria entrar na base de cálculo na multa do 477. Isso aí é uma briga para os senhores doutores. Vou salvar, já está toda parametrizada. Veja que eu só incluí o salário base e o restante já estava todo padrão, certo? E vou salvar. Por fim, nós vamos ter de incluir os reflexos na multa do 467. Observe que a multa do 467 foi deferida sobre aviso prévio. Eu vou marcar aqui, ó. A multa do 467 foi deferida sobre 13º salário. Vou marcar. A multa do 467 foi deferida sobre férias simples e proporcionais. Vou marcar aqui. E a multa do 467 foi deferida sobre o saldo de salário. Veja que no 13º não desmarquei em grade de ocorrência os 13º, eu não queria que fosse calculado, certo? Eu vou cancelar aqui, nós vamos voltar. Então nós vamos em ocorrência da verba, vamos primeiro parametrizar e dizer que o 13º é 13º 2018 e proporcional. Veja que nós esquecemos de fazer isso no 13º, certo? 2018 e proporcional. Nós não parametrizamos o 13º salário, ó. 13º vai ser salário base, proporcionalizar não,
ele vai incidir FGTS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e vou salvar. Nós estávamos esquecendo do 13º. E você marca a multa do 467, ou seja, vamos agora em ocorrência da verba, essa parte aqui, esse ícone do meio, ocorrência da verba, vocês têm de memorizar muito isso. O primeiro ícone é parametrização da verba, o segundo ícone, ocorrência da verba, e o terceiro, o xizinho para excluir. Aí eu vou deixar isso ao 13º 2018 e proporcional, eu vou excluir os outros, certo? Aí excluir de 2014 a 2017, só deixei os dois e vou salvar. Pronto. Feito isso, está tudo nessa parte de verba, está tudo concluído. Nós vamos marcar em ações, certo? Aqui nesse quadrinho aqui, ações, e vamos regerar. Para que isso? Isso aqui é para você atualizar as informações que você inseriu. Toda vez que você fizer informações no cálculo, você tem de fazer em verbas, tem de regerar, certo? Vou regerar, ok. Beleza? Agora nós vamos descendo, cartão de ponto nós não temos nada, porque não temos hora extra, salário e família não foi deferido, seguro-desemprego também não. Nós vamos para FGTS. Em FGTS, você vai, em primeiro lugar, marcar a incidência da multa de 40%, veja que já está em 40% aqui a multa, certo? E aqui marcado. E você vai marcar a incidência da multa do artigo 467 sobre a multa rescisória do FGTS, certo? E salvo. Agora, toda vez que você trabalha com FGTS, tem FGTS para calcular, você tem de ir à ocorrência e regerar. Ocorrência e regera, certo? Confirma e salva. E você também vai agora em contribuição social. Em contribuição social nós vamos fazer algumas modificações, certo? Primeiro você vai em ocorrências. Lembre que para regerar FGTS e contribuição social você vai em ocorrências, certo? Aí vai marcar para regerar. E vai botar aqui por atividade econômica. Na nossa atividade é locação de mão de obra temporária. Você coloca as letras iniciais e aqui está aqui, ó, atividade. Isso aí vai definir a alíquota da contribuição patronal e apurar também o SAT, certo? Você não precisa se preocupar quanto a essas alíquotas. Aí você clica em confirmar, salvar. Pronto, está salvo. A contribuição social, previdência privada não tem, pensão alimentícia não tem, imposto de renda não preciso modificar nada, já é o padrão do sistema. Multas e indenizações eu não tenho no caso, honorários eu não tenho nesse caso, custas judiciais eu não preciso mudar nada nesse caso, porque a entidade é privada. Se fosse pública eu faria a mudança e para não aplicar as custas, certo? E correção de juros e multa, nesse exemplo vai ser a TR mesmo, os juros padrão, não preciso mudar nada, certo? Observe, ele vai deduzir primeiramente a contribuição social do total de verbas para aplicar os juros, ele está utilizando o mesmo índice trabalhista para aplicar o FGTS, ele está utilizando a lei 11.941/2009 para atualização da contribuição social, ou seja, aplicando a Selic desde a prestação do serviço. Pronto. Eu vou salvar, não mexi em nada. Agora eu vou para operações e vou finalmente liquidar. Veja que não foram encontradas pendências para essa liquidação. Eu vou colocar já 1º de 4 de 2020 e vou liquidar. Certo? Foi realizada com sucesso. Vou para imprimir e vou fazer a impressão agora. Beleza? Vou salvar. Vou lá
certo? Vou pegar meu relatório. Tá aí o meu relatório de cálculo. Deu 19.266,99, certo? Está apurado. Todas as regras foram deferidas na sentença. Muito obrigado e até o próximo vídeo.